Olá pessoal, vamos estudar hoje, como vocês viram aí, algo que está virando uma discussão muito grande, que é a inteligência artificial. Vocês viram aí no título que o futuro da humanidade, colocamos aí, não é a inteligência artificial, o futuro é você, somos nós. Se nós não estivermos lá, conscientes, não haverá humanidade. O futuro depende do que a gente esteja fazendo agora. Há muitos estudos sobre a inteligência artificial, alguns estudos que são contra, outros estudos que são a favor da inteligência artificial. Porém, na verdade, não importam os estudos que sejam realizados, a inteligência artificial já dominou quase todo o nosso presente e vai dominar a totalidade de nosso futuro. Nós é que temos que nos definir em um ponto matemático, de não permitir perder o direito do nosso destino, perder o direito de manejar o nosso destino. E vocês devem ter visto por aí o Elon Musk, ele começou um movimento contrário à inteligência artificial, inclusive até com textos, documentos, aparições na mídia, falando sobre os perigos de uma inteligência artificial e, sobretudo, de uma inteligência artificial não regulamentada. A questão é que, como ele sabe que essa é uma briga inútil, ele já criou, inclusive, uma inteligência artificial para si, chama Grok, né? Já começou a usar aí nos carros da Tesla e já ele estará usando em uma quantidade de invenções e materiais que ele trabalha. Portanto, vejam, a inteligência artificial é uma realidade, apesar de ser não material, porém é uma realidade que hoje é o nosso presente e será o nosso futuro. E nós temos que, como humanidade, nos manejarmos ao redor disso. Porque a inteligência artificial já está trazendo, mas trará muitas consequências às interações da humanidade. E isso é um perigo para você, para todos nós. Por isso, o vídeo aqui é para falar que o futuro da humanidade é você. A inteligência artificial deve ser vista apenas como uma extensão das habilidades humanas, só isso. Infelizmente, nós estamos colocando sob a tutela da inteligência artificial quase todas as nossas atividades humanas, isso é um perigo. Grandes estudiosos já definiram que até 2050, talvez antes, por causa do movimento da inteligência artificial, nós teremos uma nova classe de pessoas, de grupo social na humanidade. E é esse o nome, tá? Não é pejorativo, não sei o que estou falando. É esse o nome que é dado, a classe dos inúteis. Observa bem, chegará um momento, até 2050, segundo os estudiosos, mas a tendência é que seja antes, que aconteça antes, haverá um momento que nós teremos uma classe de pessoas, um grupo de pessoas, bastante gente, que não terá utilidade alguma na sociedade, zero, que não terá utilidade em nenhum lugar. Não é só questão de emprego, porque a gente sempre liga que a inteligência artificial, nós vamos até falar aqui, tomará o emprego de muita gente. Não é só isso. É inútil nas interações, inútil nas relações sociais, inútil nas relações familiares. Observa bem, antigamente, talvez não tão antigamente assim, né? Antigamente, a família se reunia ao redor de uma mesa para jantar, por exemplo. A família conversava. Aí veio uma invenção chamada televisão, e isso já começou a se dissipar um pouco, né? Cada um foi se individualizando, sobretudo quando a gente foi colocando uma TV em cada cômodo ali da casa. E essa família foi se dissipando aos poucos, porém ainda seguiu existindo isso das interações familiares. Mas depois, logo depois, chegou o nosso celular e a nossa internet. E hoje praticamente é muito difícil encontrar alguém, uma família, que se reúna para comer, que converse. Quando antigamente um filho ou uma filha tinha uma dúvida, perguntava aos pais. Hoje em dia se pergunta ao Google. Eu falo Google que é o mais óbvio, mas há várias maneiras de descobertas dentro do sistema do celular, da internet, etc.
Vê bem que até as relações familiares, as interações familiares vão se dissipando, vão ficando cada vez mais universais e menos individuais por causa das invenções tecnológicas. Não só por causa disso, claro. Imagine quando a inteligência artificial se expandir, vê? Isso da classe dos inúteis vai causar um impacto, e já está causando, nas relações de uma sociedade. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai causar danos terríveis à humanidade. Nós é que precisamos mudar agora para sermos o futuro, para que a inteligência artificial, para que ela não domine as nossas relações de vida, para que a nossa vida não esteja diretamente ligada à nossa inteligência artificial. Essa classe de inúteis acontecerá, na verdade, através de 3 coisas inevitáveis. Saibam que isso é um movimento inevitável. Você individualmente pode mudar o seu destino por você, mas é uma coisa inevitável em relação à humanidade. 3 características. Primeiro, desemprego tecnológico. Isso é inevitável. Observa bem. Vê aqui no caso do YouTube, vocês já devem ter percebido que no YouTube as pessoas, alguns criadores de conteúdo, já usam a inteligência artificial, por exemplo, para dublagem. Inclusive, me parece que essa é uma das novidades do próprio YouTube. O YouTube está criando uma ferramenta tecnológica dentro do seu próprio sistema para que se possa dublar automaticamente um vídeo de uma pessoa lá dos Estados Unidos, de um produtor de conteúdo aqui no Brasil, em português, e uma dublagem perfeita. Eu assisti alguns materiais sobre isso, e eu vi algumas dublagens, são dublagens perfeitas. E o pior, ou melhor para o avanço, pior para o que eu estou falando, é que se dubla com a voz da pessoa. A voz do produtor do conteúdo se dubla com aquele tom de voz, aquela nota de voz, parece ser a mesma pessoa falando, porém em outras línguas. Isso é impressionante, é fato que é impressionante. Imagina, aqui mesmo no YouTube já tem uma profissão que vai desaparecer. A profissão de dublador, a profissão de narrador, essa profissão vai desaparecer. Vai chegar um momento que os grandes estúdios de cinema não vão mais pagar uma pessoa para fazer uma dublagem, não vão fazer isso. Imagina, é muito mais impactante para a pessoa que assiste e é fã de um ator, uma atriz, sei lá, qualquer uma, ouvir a voz da atriz ou do ator em um filme em português criado lá nos Estados Unidos, em Hollywood, ouvir a voz em português. É claro que a pessoa que assiste vai querer ouvir a voz da pessoa que ela é fã. Essa profissão, infelizmente, ela vai desaparecer. Isso é óbvio. E a gente pode estender isso para uma quantidade imensa de profissões. Que veio um professor. Eu até me coloco aqui como um professor. Eu tenho uma formação de história. E sempre, desde muito novo, eu sempre soube que eu gosto de dar aulas. Isso é a minha natureza. Um professor, eu falo não um professor da vida, mas um professor de escola, vai chegar um momento que não será mais necessário. Chegará um momento que haverá outras formas de receber informação e informações na escola. E esses professores, eles não vão ser mais utilizados. Isso é claro, é inevitável. Se a gente não fizer a nossa transformação individual, é claro que viveremos esses eventos também na nossa vida prática diária. Segunda coisa, nós teremos uma dependência digital. Vai chegar um momento, e isso já está acontecendo, Observa, uma pessoa uma vez próxima de mim perdeu o celular e me disse a seguinte frase que me impactou, até hoje me impacta. Caramba, eu perdi meu celular, ela estava muito abalada. E ela disse a seguinte frase: toda a minha vida estava lá no celular. Isso me impactou, isso me deixou em estado de reflexão. Toda a vida de uma pessoa, olha, o despertador dela, a agenda dela, os sites que ela entra, os streams que ela assiste, os programas, as séries, tudo isso
está dentro do celular. Nós não conseguimos hoje, isso na verdade é uma prática, vale a pena fazer, nós não conseguimos ficar quase nenhum momento do dia sem o celular mais. Isso é um desafio que vale a pena se colocar. Quanto tempo do dia eu consigo, aliás, eu consigo viver ou fazer algo no mundo externo sem o celular ou não? Dependência digital, imagina, isso é agora. Imagine quando essas notas de internet, de celulares avançarem ainda mais, imagina. Quando você não precisar nem sequer se mover para fazer as coisas da sua vida acontecerem, as suas relações acontecerem. Existe um autor, um sociólogo chamado Bauman, vale a pena para quem queira se aprofundar ainda mais nessas interações. E o Bauman explica que depois da Segunda Guerra, a nossa noção de relação mudou bastante. Então, observa lá. Ele chama isso de... Eles são vários pequenos livros, né? Modernidade líquida, amizade líquida, amor líquido. São vários livros. Porém, a essência é a mesma, observa bem. Hoje nós temos aí o Facebook. Já está sendo ultrapassado um pouco, né? Mas o Facebook. Chegou um momento que nós ficávamos orgulhosos de ter 1000 amigos no Facebook. Imagina só. 1000 amigos no Facebook. A nossa relação de amizade é tão fragilizada hoje em dia que nós nos contentamos em ter a amizade digital. E a gente não consegue, eu conheço pessoas muito próximas de mim que não gostam de receber ligação, que não fazem ligação. Se a pessoa liga para ela desliga o telefone para falar no WhatsApp. Vê? É uma relação dissipada, perigosíssima, porque nos causou e está piorando uma dependência digital. Chegará um momento que nós não conseguiremos mais ver a realidade material. Chegará um momento que isso será insuportável e nós viveremos dentro de uma fantasia, quase dentro de uma Matrix, né? Aceitando viver aí dentro de uma fantasia. E a terceira característica dessa classe de inúteis e que está já acontecendo é a desumanização, né? Como a gente tem as crises de não ter uma vocação para viver, como a gente já tem uma dependência digital, não temos mais interações, chegará um momento que isso vai tirar a nossa humanidade. E a humanidade não no sentido que vai ser violenta, não, a humanidade, por exemplo, uma das mudanças extraordinárias da humanidade foi a escrita. A escrita foi uma nota extraordinária da humanidade, indicando que o que eu sou poderia chegar a muitas pessoas através de uma escrita viva. E isso foi avançando nas relações sociais. Porém, hoje em dia, a gente não tem mais praticamente a vontade, apesar de ter a necessidade, não tem mais a vontade de viver em interações, né? Chegará um momento que a dor do outro não nos afetará mais. Chegará um momento, e talvez já tenha chegado, que a minha forma de fazer caridade para alguém será dar um like num vídeo dela, ou compartilhar o vídeo dela. Quando você compartilha o vídeo de uma pessoa que pede doação, alguém vai doar. Mas quando chegar o momento em que todos verão que a única forma de interagir é compartilhar o vídeo de alguém, todos só compartilharão. Ou vai dar o like na dor e dizer, é isso. E para ela, isso é suficiente para servir, vê? Estamos ficando cada vez mais artificiais e a tendência, isso é inevitável, não é tendência, que isso vai piorar cada vez mais e nós vamos perdendo essa humanidade, né? Nos fragilizando cada vez mais. Então, eu vou entregar 3 tópicos para que a gente, a partir de agora, trabalhe e não sofra as consequências de fazer parte dessa classe dos inúteis. Vamos lá. Primeiro tópico, primeira característica. Aprenda desde já a excitar e a desenvolver a sua criatividade. Vê bem, a melhor maneira de trabalhar a nossa criatividade, que é ter, para quem estuda a filosofia da prosperidade aqui no canal, já sabe que há um tópico chamado ideias inspiradoras. Isso vem através de estados de genialidade,
resultado de um trabalho nas leis da prosperidade. Mas vamos lá, observem bem. A criatividade é isso, ter a capacidade de epifanias, a capacidade de raciocínio cognitivo extraordinário, de inspirações. É isso a criatividade. Vamos lá, observa bem. Uma das melhores maneiras de se trabalhar e desenvolver a criatividade é algo que a inteligência artificial vai nos tirando cada vez mais. É algo que se chama interação social. Nós precisamos viver. Eu conversava com minha filha esses dias e eu perguntava para ela o que é que ela entendia sobre o que era a vida. E ela também me perguntou e eu expliquei para ela que para a minha vida é uma sucessão de sensações. O problema é, algumas pessoas perceberam isso. Algumas pessoas perceberam que a vida era ter sensações poderosas. O problema é que essas pessoas, algumas pessoas que perceberam isso, deram o primeiro passo, mas não deram o segundo. Quando a gente vive por sensações, há um grave perigo de se escravizar das sensações. Ficar dependente das sensações, vê? Se a pessoa não tiver muitas experiências na vida, ela também não absorverá o conhecimento ao redor, não exalará conhecimento, não aprenderá, não desenvolverá uma capacidade criativa de viver, um talento de viver. Porém, as sensações que a gente tem, essa sucessão de sensações, devem estar relacionadas a um estado de consciência. Quando você viver um evento, você tem que viver o evento dono de si, entendeu? Você tem que viver o evento se autoconhecendo, já dominando o autoconhecimento. Por isso que tem vários materiais do canal aqui, das redes sociais, do Instituto Prosperar, relacionados ao autoconhecimento. Você tem que estar dominando a si mesmo. Até um vídeo aí no canal chamado Seja Mestre de Si Mesmo, né? Nós temos que estar já dominando isso. Para quê? Para que quando a gente vive uma sensação, a gente consiga absorver a totalidade daquela experiência e seguir adiante. Senão, vamos também ficar escravizados das sensações, tá? Isso é o primeiro ponto. Aprenda a ter várias experiências. Se movimente, seja dinâmico, esteja em vários ambientes. Vários, não em um só, em vários ambientes. Para que você tenha várias sensações e consiga absorver estando em um estado de consciência. Segundo ponto. Leituras que te desenvolvam e desenvolvam a sua capacidade intelectual. É muito importante ter uma capacidade cognitiva e uma mente poderosa. É muito importante. Isso fará a diferença na sua vida agora. Imagine no futuro. Na sua vida agora, ter uma mente poderosa e uma capacidade cognitiva de concatenações de ideias extraordinárias. Isso é muito importante, tá? Eu vou recomendar algo que é um clichê, mas tem que começar por aí. Leia realmente livros de autodesenvolvimento e autoconhecimento. De vez em quando, sabe, eu vejo postagens por aí em redes sociais que eu particularmente discordo. Algumas pessoas que são leitores assíduos e que, gostam de literatura clássica, por exemplo. E maravilha, eu entendo o porquê, tá? Eu, quando comecei a ler, eu comecei lá criança ainda, lendo revista da Turma da Mônica. Aí depois vieram as revistas um pouco mais, de quadrinhos um pouco mais densas, né? Logo depois eu encontrei lá com 11, 12 anos, eu encontrei a filosofia. Encontrei o livro O Mundo de Sofia, aí fui entrando na filosofia nietzschiana, na filosofia existencialista, e aquilo foi me aprofundando nas ideias no mundo de uma forma extraordinária. E eu fui lendo religiões, fui me aprofundando na leitura, eu era um devorador. Li também romances, li naquela época praticamente todos os livros do Sidney Sheldon, li quase todos os livros da Agatha Christie. Eu me aprofundei, livros nacionais, alguns, né? Do Jorge Amado. Eu fiz uma quantidade de leituras, realmente. Porém, aquilo me aprofundou muito nas ideias, isso é verdade. Mas faltava um complemento da vida prática. E esse complemento veio com os livros de autodesenvolvimento
e autoconhecimento. Isso mudou a minha vida realmente. E esses livros têm uma importância extraordinária. Eu recomendo, hoje em dia, eu recomendo até para quem está próximo de mim, começar as leituras por aí. Depois vai se aprofundando. Vê. Existem livros que misturam a filosofia prática da vida com uma filosofia de aprofundamento de ideias, como o José Saramago. O José Saramago é um ateu que, para mim, escreve através de axiomas quase religiosos. É impressionante. Recomendo começar com o livro dele chamado Ensaio sobre a Cegueira. Porém, procure os livros de autodesenvolvimento e crie uma disciplina de leitura. Isso vai mudar a sua vida. Vou dar aqui uma dica. Leia 20 páginas por dia. É isso. No início vai ser até um pouco cansativo, mas logo depois você se acostuma. 20 páginas por dia. E só. Se você ler 20 páginas por dia, mas é ler, estudar. Não é ler assim rapidamente. Eu, particularmente, quando eu vou ler um livro, eu risco o livro inteiro. Tem gente que tem pena de riscar, né? Eu risco e marco o livro, faço um fichamento e escrevo num caderno aquilo que eu marquei, para depois estudar ainda mais. Leia aquelas 20 páginas todos os dias. Vamos considerar que em média um livro tem 300 páginas. Se você ler 20 páginas por dia, em uma semana você terá lido 140 páginas. Em 2 semanas, praticamente você terá lido um livro. Ou seja, isso indica que em um mês você terá lido 2 livros. Em um ano, você terá lido nessa disciplina 24 livros. E em 2 anos, porque eu indico que você faça essa disciplina por 2 anos, você terá lido quase 50 livros. Tem ideia? Se você fez uma leitura correta, não essa leitura de jornal que você lê rápido ali, notícias curtas. Mas se você tiver lido de verdade, em 2 anos, 50 livros, tem ideia o que isso vai fazer na sua vida, a diferença que vai fazer? Vale a pena entrar nessa disciplina. E para concluir, terceiro ponto, guarde seus momentos de reflexão. Olha, isso aqui parece algo bobo, mas é muito importante. Hoje em dia, praticamente, a gente não tem tempo para o silêncio, não temos. Quem decide a hora que vai dormir são os sistemas do mundo, o sistema financeiro, o sistema de trabalho, o sistema educacional, o sistema familiar, o sistema de saúde, o sistema de moda. Quem define a hora que a gente vai dormir é isso. Quem define a hora que a gente chega em casa. Quem define a hora que a gente acorda. A gente já coloca o despertador na hora exata para se arrumar, comer alguma coisa e pegar a condução para chegar no trabalho. Quem decide os momentos de descanso nosso? Qual é o dia que a gente folga? Quem decide os momentos de férias, de usufruir da vida para nós? Precisamos. Isso vai ficar cada vez pior. Agora você tem que parar e criar os seus momentos de reflexão. Momentos para ficar sozinho. Momentos para ficar em silêncio. Para inspirar-se em si mesmo. Para meditar, que seja. Para refletir sobre as grandes coisas da vida, as coisas que importam. Para estar acima do que é efêmero. Para estar nesse lugar acima do efêmero. Se você vive apenas pelas coisas que são passageiras, eu sei que parece um clichê, mas não é. Se você vive só por causa disso, infelizmente você será da classe dos inúteis, será. É necessário estar no lugar acima, num lugar que você possa dirigir a sua própria existência. Crie isso. Bom, cada um cria a sua disciplina. Eu vou recomendar que pelo menos 30 minutos por dia você tenha a chance de guardar silêncio. Que seja acordando mais cedo para ficar sozinho, na hora de dormir, guardar uma salinha, um lugar isolado, para refletir sobre as grandes coisas da vida. Com esses 3 tópicos, nós conseguiremos dirigir o nosso destino para aí sim garantir que somos nós o futuro da humanidade e não a inteligência artificial. Que a prosperidade siga e seja direcionada para todos vocês.